Circunferência. Vamos então estudar neste capítulo a circunferência. Ora, numa circunferência nós temos vários elementos. Temos o centro C, temos o raio, e neste caso temos três raios. Temos o raio CA, o raio CE e o raio CB. Temos o diâmetro, que é o BE, é a linha que passa aqui pelo centro, diâmetro. Tem dois raios, de BC e CE. E depois temos a corda que é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Então, se eu unir o ponto F com o ponto G, tenho a corda FG. Se eu unir o ponto D com o ponto A, tenho uma corda DH, que é maior que a FG. E se eu unir o ponto E ao ponto E, passando pelo centro, que é o diâmetro, tenho outra corda. Portanto, o diâmetro também é uma corda e é a corda de maior comprimento. Existem vários tipos de ângulos. O que vamos aqui estudar é o ângulo ao centro. É um ângulo que tem o vértice a coincidir com o centro da circunferência. Portanto, temos aqui o centro da circunferência, o ângulo coincide, o vértice, o ângulo coincide. E aqui vamos fazer dois ângulos. Temos o ângulo convexo, que é o ângulo AOB, é o que está aqui. E temos o ângulo côncavo, que é o ângulo maior, formado pelas duas semirretas. Os ângulos ao centro dividem a circunferência em duas partes, chamadas arcos. Temos então o arco AB, que é o arco menor, AB, ou então só o arco AB, e temos o arco maior AB, ou então arco ACB. Portanto, podemos dizer arco maior AB ou só arco ACB, indicando a letra do meio para onde passa. Portanto, para ir por este lado, eu começo em A, passo por C e termino em B. Indica-se ali a letrazinha do meio. Está convencionado que sempre que eu disser arco AB, eu estou-me a referir ao arco menor. Se eu quiser referir-me ao arco maior, eu ponho a letrazinha então no meio. Vamos recordar aqui algumas anotações. Portanto, uma reta AB é uma reta que passa por A e por B. Se eu colocar os parênteses retos, estou a dizer que começa em A e termina em B, já não é uma reta, já é um segmento de reta. Se eu quiser saber o comprimento que vai de A a B, eu ponho então a barrinha por cima das letras A, B e estou-me a referir à medida, ao comprimento que eu com uma régua consigo medir de A até B. As semirretas não se conseguem medir, elas têm início num determinado ponto e passam por outro. O ponto delas tem início. Põe-se aqui então uma bolinha em cima da letra onde a semirreta tem início. Os arcos que acabamos de ver, arco AB, escreve-se arco AB. Se eu quiser falar da medida em graus, chama-se amplitude do arco, eu ponho então uma curvinha aqui por cima. Ora, numa circunferência, quando eu faço então um ângulo ao centro, eu vou ter aqui vários elementos. Portanto, eu tenho o ângulo ao centro LCM e se eu unir o ponto L ao ponto M como esta linha azul, eu tenho a corda LM, ou seja, a corda que corresponde a este ângulo ao centro. Também tenho aqui a vermelho o arco. Então, é o arco correspondente a esta corda ou o arco correspondente àquele ângulo ao centro. Então, escrevemos que a corda LM corresponde ao arco LM e o arco também corresponde à corda. A corda corresponde ao ângulo e o ângulo também corresponde à corda. O arco corresponde ao ângulo e o ângulo também corresponde à corda. Se eu tiver um quadrado inscrito dentro de uma circunferência e eu fizer as suas diagonais, as diagonais de um quadrado são perpendiculares, fazem 90 graus. E se repararem, esta diagonal, juntamente com a outra, cruzam-se no centro da circunferência. Então fazem aqui um ângulo ao centro. Portanto, eu tenho aqui assim então um ângulo ao centro. Como as diagonais são perpendiculares e fazem aqui 90 graus, ela também divide a circunferência em 4 partes. Esta parte também tem 90 graus, porque 90 mais 90 mais 90 mais 90 dá uma volta completa de 360 graus. Então, este ângulo ao centro tem a mesma medida que o seu arco. Se eu tiver um triângulo equilátero também inscrito na circunferência, e se eu for unir os vértices do triângulo ao centro da circunferência, eu dividi aqui em 3 partes. Ora, 360 graus dividido por 3 dá 120. Os vértices do triângulo também dividem a circunferência em 3 partes iguais, porque o triângulo é equilátero. E 360 a dividir por 3 dá 120. Novamente vejo que o ângulo ao centro B ou A
tem 120 e o arco também tem 120. Então, define-se a amplitude do arco da circunferência como tendo amplitude igual ao ângulo ao centro. E escreve-se isto. A amplitude do arco AB é igual à amplitude do ângulo A ao B. Então, um ângulo ao centro tem a mesma amplitude que o seu arco correspondente. O arco correspondente tem a mesma amplitude que o ângulo. Vamos fazer aqui uns exemplos. Então, se este arco tem de amplitude 110, qual será a amplitude do ângulo ao centro? Como é o ângulo ao centro correspondente, porque se eu prolongar os lados do ângulo, eu verifico que ele contém aquele arco, o arco correspondente é o de 110, tem a mesma amplitude, então x tem amplitude 110. Se este ângulo ao centro tem amplitude 80, quanto é que medirá o arco maior? Fácil. Portanto, se temos aqui um ângulo de 80 graus, o arco também vai ter 80. Como uma volta completa são 360 graus, se eu a 360 graus tirar 80, vamos obter 200. Vamos obter 280 graus. Então, esta é a amplitude de x. X vai ser igual a 280 graus. O x é um bocadinho aqui de um arco, de um ângulo ao centro que não está ali referenciado. Aquele que está ali referenciado tem 50 graus. Eu quero saber o arco aqui fora. A única coisa que eu posso fazer é corresponder. O 50 corresponde também a este arco, 50 graus. Como temos aqui um diâmetro, o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais, portanto temos em cima 180 e em baixo também temos 180. Já cá temos 50. Para eu encontrar o x, basta fazer 180 menos 50, que dará 130 graus. Portanto, este arco terá 130 graus. Na próxima figura temos um arco de 160 graus e eu quero saber o ângulo ao centro que está ali daquele lado. Se o arco tem 160, o ângulo que lhe corresponde também vai ter 160. Uma volta completa são 360. Como é que eu vou calcular x? X vai ser a volta completa menos 160, o que vai dar 200. Então já sei que o x vai ser 200 graus. Na figura estão representados uma circunferência de centro O e o pentágono regular ABCDE nela inscrito. E depois pedem-nos para nós completarmos 3 medidas. Ora, um pentágono, se é regular, tem os ângulos aqui internos todos iguais, portanto, uma volta completa são 360 graus, está dividida em 5 partes, o que faz 72 graus cada parte. Então já sei que cada ângulo aqui vai ter 72. Por um lado, a mesma coisa acontece com os seus vértices. Dividem a circunferência em 5 partes iguais e por ser ao centro também é 72 graus. Ora, eu quero saber a amplitude do arco AB. Como os arcos são todos iguais, eu já descobri aqui um dos arcos, então AB também vai ter 72 graus. Agora quero a amplitude do ângulo ao centro AOC. Ora, AOC é um ângulo ao centro e vai ter duas amplitudes de 72 mais 72. Portanto, vai ter amplitude 144. Peço agora a amplitude do arco CEA. Ora, o arco que começa em C, passa por E e termina em A. CEA é o que está aqui deste lado. CEA. Vamos ter 3 arcos de 72, portanto isto será igual a 3 vezes 72. 226 graus. Outro tipo de ângulo é o ângulo inscrito. Um ângulo inscrito é um ângulo que tem o vértice na linha da circunferência. Este ângulo tem o vértice na linha da circunferência, é um ângulo inscrito. Este também tem o vértice na linha da circunferência, é um ângulo inscrito. E este também tem o vértice na linha da circunferência, é um ângulo inscrito. Num hexágono regular, eu tenho aqui assim
vários ângulos, vários arcos. Como o hexágono tem 6 lados, portanto, cada arco vai ter 60 graus, 360 a dividir por 6 dá 60 graus. A mesma coisa acontece com os ângulos aqui dentro, também temos 60 graus. E o hexágono, como é uma figura que tem os lados todos iguais, o hexágono, o raio, está aqui, é igual aqui à base do triângulo. O que quer dizer que todos estes ângulos aqui têm 60 graus para o hexágono. No hexágono eu consigo encontrar aqui ângulos inscritos. Por exemplo, CFA é um ângulo inscrito. E como coincide com aqui este ângulo do triângulo, eu sei que ele vai ter 60 graus. Este ângulo inscrito tem um arco correspondente, que é o arco CA. E este arco CA tem duas medidas 60 e 60, portanto, dá 120. Ora, o arco tem 120 e o ângulo tem 60. Então, qual será a relação de um ângulo inscrito com o arco correspondente? 60 é metade de 120. Então, todos os ângulos inscritos têm metade do arco que lhe corresponde. Portanto, está aqui a fórmula, então, que qualquer ângulo inscrito tem metade, dividido por 2, da amplitude do arco que lhe corresponde. Existem várias propriedades. Uma delas é ângulos inscritos com o mesmo arco. Se repararem, nós temos aqui o ângulo inscrito ACB, o ângulo inscrito ABC e o ângulo inscrito ADC. Todos estes três ângulos têm uma coisa em comum, que é o arco correspondente. Para qualquer um deles, este é o arco correspondente. Ora, como temos três ângulos inscritos diferentes com o mesmo arco, todos eles são metade do seu arco, quer dizer que a amplitude deles é a mesma. Daí esta propriedade. Ângulos inscritos no mesmo arco de circunferência são iguais. Outra propriedade, ângulos inscritos numa semicircunferência. Se vocês repararem, este ângulo está inscrito em metade da circunferência. Porquê? Porque contém os extremos do diâmetro e nós temos ali um arco correspondente. Este arco correspondente é metade da circunferência, portanto, metade da circunferência tem de amplitude de 180 graus, a outra metade tem 180 graus. Ora, como nós temos aqui um ângulo inscrito que contém os diâmetros, os extremos do diâmetro, o arco que corresponde a este ângulo é o arco DF, que tem 180 graus. Metade de 180 graus é 90. Portanto, um ângulo inscrito na semicircunferência tem de amplitude 90 graus, ou seja, é reto. Temos aqui outros exemplos. Na mesma semicircunferência, o ângulo inscrito V1 e o ângulo inscrito V2 são ambos retos porque são ângulos inscritos na semicircunferência. Então vamos fazer aqui um exemplozinho. A semicircunferência tem centro O. Qual é a amplitude do ângulo alfa? A única coisa que nos dão é 28 graus. E 28 graus é um ângulo inscrito. Então, o seu arco vai ter o dobro da amplitude. Portanto, 28 vezes 2 dá 56. Então, este arco tem 56. Como temos aqui outro ângulo inscrito que corresponde ao mesmo arco, estes ângulos têm a mesma amplitude. Logo, alfa também vai ter 28 graus. Tem a ver com a primeira propriedade que eu disse. Fazendo mais exercícios, então temos dois triângulos inscritos na circunferência, um amarelo e um azul. Dizem-nos que os pontos A, B, C, D são pontos da circunferência, que o ângulo BAC tem 35 graus e que o ângulo ADB tem 55. Por vezes, as medidas que estão dadas no enunciado não estão na figura e vocês vão ter que as colocar. Neste caso já estão, portanto, avançamos. Mostra que o triângulo ABC é retângulo. Ora, um triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto. Portanto, vamos mostrar que o triângulo ABC tem um ângulo reto. Ora, por exclusões de parte, só pode ser este o ângulo reto. Então, eles pedem para mostrar. Isto quer dizer que eu vou ter que descobrir a amplitude dele. Não estão a dar o centro da circunferência, portanto, eu não posso dizer que ele está na semicircunferência. Parece, mas pode não estar. Ninguém nos diz que aqui está o centro.
Então vamos aplicar todas as medidas que nós temos aqui, perceber o que é que se passa. Ora, se nós temos aqui um ângulo inscrito de 55 graus, o seu arco, que é o arco AB, vai ter o dobro. O dobro de 55 é 110. Portanto, neste momento, o arco AB tem 110. Temos aqui o ângulo inscrito 35 e 35 graus é o ângulo inscrito. O arco correspondente é o arco CB, portanto, terá o dobro. O dobro de 35 é 70. 110 mais 70 dá 180. Então, descobri que AC é um diâmetro, porque temos aqui 180. Logo daqui vamos ter também 180. Então, pela propriedade que ângulos inscritos na semicircunferência são retos, então este ângulo CBA está inscrito na semicircunferência, é um ângulo reto, tem 90 graus. Acabei de mostrar que o triângulo é retângulo. Outro exercício. Temos duas figuras e eu quero determinar o x e o y. Para a primeira figura, x corresponde aqui a este ângulo do triângulo e dá-nos um ângulo ao centro de 240 graus. Com este ângulo ao centro de 240 graus, eu vou conseguir saber o ângulo ao centro dentro do triângulo. Basta fazer 360 menos 240, o que dá 120. Portanto, eu sei que este ângulo aqui interno do triângulo, o maior ângulo do triângulo, é 120 graus. Mas, se vocês repararem, do centro à circunferência chama-se raio. Do centro à circunferência chama-se raio. E vocês sabem, por uma propriedade que já deram, que a lados iguais num triângulo opõem-se ângulos iguais. Portanto, se aqui está x, este ângulo aqui também vai ter de amplitude x. A lados iguais opõem-se ângulos iguais. Como eu já tenho 120 graus para um dos ângulos e os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, se eu subtrair aos 180 o ângulo que já tenho de 120, dá-me 60. Como os ângulos são iguais, o que eu tenho que fazer a seguir é 60 a dividir por 2, que dá 30. Então já descobri que o x tem de amplitude 30 graus. Nesta figura, pedem o y, tenho novamente um triângulo, e tenho aqui 64 graus. Como já vimos há bocadinho, temos aqui dois raios, a lados iguais opõem-se ângulos iguais, aqui também vai ser 64 graus, tal como aqui. Então, um triângulo tem 180 graus, 180 graus subtraindo o 64 e subtraindo o 64, faltam-me 52 graus. Então, este ângulo que está aqui é de 52 graus. Esta linha, que começa neste ponto e passa pelo centro, faz parte do diâmetro. Portanto, se eu continuasse a alinhar ao diâmetro, o que quer dizer que eu vou ter aqui um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, do qual eu já sei uma parte que é 52. Então, se eu ao ângulo raso de 180 subtrair aqueles 52 que eu já sei, eu vou obter 128 graus. Portanto, eu acabei de descobrir que o y tem de amplitude 128 graus. Outra maneira de fazer o exercício é, portanto, sabemos que temos então o raio, se aqui é 64, aqui também será 64 graus. É um ângulo inscrito que terá metade do arco correspondente. Se eu prolongar os lados deste ângulo, eu vou obter este arco. E este arco que está aqui terá o dobro do ângulo. Como o ângulo tem 64 graus, o arco vai ter 128 graus. E agora, y é um ângulo ao centro. E os ângulos ao centro têm a mesma amplitude que o seu arco. Para este y, se eu prolongar os seus lados, verifico que o y também vai ter o mesmo arco que aquele ângulo inscrito. Então, o y tem a mesma amplitude que o arco, então o y vai ser 128 graus.